Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez estamos aqui pela sua graça e te agradecemos de todo o nosso coração por mais esta grandiosa oportunidade que nós estamos tendo. Estamos na tua presença, oportunidade e privilégio, sem nenhum merecimento que temos, mas o Senhor nos ama de uma maneira incompreensível e nos manteve com vida, nos trouxe para esse local sagrado para termos um encontro especial com o Senhor. Amém. Queremos ouvir a sua sagrada mensagem. Portanto, te rogamos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados e nos unja com o teu Espírito Santo, para que possamos compreendermos claramente a sua mensagem e possamos sermos transformados, santificados por ela, para colocarmos em prática na nossa vida diária. Até porque o Senhor é muito claro no dizer que aqueles que irão para o céu com Jesus Cristo são aqueles que ouvem a tua palavra e obedecem. Amém. Para isso que nós estamos aqui, suplicamos e agradecemos, em nome pelos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu desde ontem estudando a mensagem, e é uma mensagem que logo de início, como já falei, estamos aqui tratando do nosso futuro eterno. Outra coisa que eu costumo dizer também é de que o fato de você estar aqui, e eu também, nesse momento aqui nesse local, não é coincidência. Faço questão de dizer isso, porque Deus não trabalha com coincidência. Amém? Amém. Deus trabalha com providência. Em outras palavras, o fato de cada um de vocês estarem aqui, inclusive eu, foi uma providência divina. Amém. Uma providência de Deus. Deus, mais do que ninguém, Ele sabe da sua vida, conhece você muito mais do que você próprio se conhece, porque Ele é o Criador. Ele sabe como está a tua preparação até esse exato momento. Ele sabe se você está preparado para ir para o céu ou não. Ele sabe tudo, porque Ele é Deus onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Esse é o Deus que nós estamos presentes aqui, na sua presença, tá? E está cheio de anjos de Deus também aqui. Então peço paciência de vocês, porque Deus tem uma mensagem, não sou eu, a mensagem é de Deus, fica bem claro. É uma mensagem para cada coração, porque é individual a salvação, entenda isso. Sinta-se como se estivesse somente você aqui na presença de Jesus Cristo, ouvindo a mensagem que Ele tem para você, porque Ele te ama. Logicamente, é uma mensagem, eu vou ler bastante aqui, tá? Com os textos aqui, do Espírito de Profecia, tá? Da própria Bíblia em si, tá? Vamos meditar com essa paciência de vocês, a concentração, porque quando Deus fala, nenhuma vírgula sequer deve perder-se, tá bom? Não saiam, porque o assunto é solene, é mais solene do que possamos imaginar. E digo mais, e essa mensagem, tá? Ela é foi preparada para o seu coração. É assim que Deus trabalha. Bom, queridos, e sempre a mensagem tem um título, né? Que a gente deve colocar, né? Tem que colocar um título. E o título dessa mensagem de hoje é o seguinte: já é quase meia-noite. Bem? Já é quase meia-noite. Esse é o título da mensagem. Como falei, não estranhe algumas palavras, como que eu vou ler, mas tudo isso é com amor, porque Deus quer nos salvar. Amém. Deus, Ele castiga a todos aqueles que Ele disciplina, todos aqueles que Ele ama. Uma das características do amor verdadeiro é, quando for preciso disciplinar, Ele disciplina, porque Ele ama, Ele quer o bem desse seu filho, tá bom? Precisamos entender e aceitar e agradecer a Deus pelo privilégio. Mas, queridos, vocês estão, baseado nesse título, vocês sabem que existe, já viu falar no relógio do fim do mundo? Todo mundo já viu falar, né? Relógio do fim do mundo.
Estados Unidos, isso aí, e os maiores cientistas do mundo, as pessoas mais, os experts desses assuntos, né, do que está acontecendo no mundo, dos perigos que existem no mundo, e eles, quando está tendo uma grande crise no planeta, dependendo da intensidade, eles vão naquele relógio, né, e botam lá o ponteiro, e por diversas vezes já esteve próximo de meia-noite, né, ou 12 horas, que aí significa zerar. Se zerar, para eles entendem que quando chegar esse momento, tá, é o momento em que a própria nação vai ser exterminada, aliás, a humanidade vai ser exterminada, os próprios homens irão se exterminar de uma maneira ou de outra. Mas, no entanto, eu não sei quantos de vocês, eu creio que muitos, eu sou um desse que eu acompanho, tá, assiduamente as notícias, não só do Brasil, mas do mundo em geral. É importante nós ficarmos de olho no que está acontecendo no nosso mundo, principalmente o adventismo do sétimo dia. Por que isso? Porque tudo está indicando claramente de que no relógio de Deus, porque Deus tem o seu relógio, não é igual o nosso aqui, tá? Deus tem o seu relógio, tá? E no relógio de Deus, realmente, para o estudioso da palavra de Deus, está mais do que claro de que já é quase meia-noite. Está muito mais próximo para da meia-noite do que nós estamos imaginando. Meia-noite, que é conhecido como o grande dia da volta do Senhor, né? da volta de Jesus Cristo. Então, queridos, nós estamos vivendo exatamente, isso é minha compreensão, de acordo com a palavra de Deus e com os livros do Espírito de Profecia. A minha compreensão não é só minha, eu acompanho muitos pregadores, pessoas que têm muito conhecimento teológico, pessoas consagradas, eu acompanho essas pessoas, eu assisto o sermão dessas pessoas, eu estudo a palavra de Deus, e na minha concepção também, realmente, está praticamente dando meia-noite. Praticamente não está mais tendo tempo mais para nada. Essa é a grande realidade. É o nosso assunto aqui, tá? Então, por exemplo, para vocês acompanhando as notícias do mundo, nós estamos vendo aqui o gravíssimo perigo em que a humanidade está envolvida nos dias de hoje, entre a Rússia, né? Ali a Ucrânia está sendo apenas ali manipulado, nada mais que isso. Tá? Mas por trás disso aí existem as maiores potências do mundo, as duas maiores potências nucleares do mundo. Eles têm armamentos nucleares, termonucleares, para destruir o planeta Terra por diversas vezes. Eles têm na mão Rússia e os Estados Unidos, e abrange a OTAN assim por diante. Vocês devem estar acompanhando, aconselho vocês acompanharem atentamente o que está acontecendo. Nós estamos num momento muitíssimo perigoso, e tudo pode acontecer no estalar de dedo. Já teve você sabe que existe um trem, né, foi comprovado, né, um trem nuclear, um dos trens nucleares da Rússia, que se deslocou ali para a Ucrânia. Agora, foi ontem esses dias aí. E, enfim, eu não vou me estender muito, mas eu quero só que vocês fiquem atentos. Se você olhar para o lado, para o mundo político do nosso mundo, você vê realmente uma margem do que está acontecendo no mundo político. Se você olhar para o lado social, nós vamos ver que a nossa sociedade está indo de mal a pior. Você olhar para o lado religioso, você vai ver também que realmente está sendo uma coisa deplorável também isso aí, que já botou muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, está cheio disso aí, enfim. Se você olhar para o mundo natural, você vai ver que realmente são coisas aberrantes, terríveis, estão acontecendo na própria natureza. Em todos os aspectos, você parar e olhar, você vai perceber que as coisas estão piorando e muito. Existe uma interrogação na mente das pessoas: o que é que está acontecendo neste planeta Terra? O que é que está acontecendo? Porque enquanto a ciência, a tecnologia se multiplica, as coisas estão piorando de uma maneira incompreensível.
Todo mundo está se perguntando o que está acontecendo, aonde vamos parar, aonde isso tudo vai chegar. E você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo atrás do YouTube também, você tem parado para meditar acerca dessas coisas? Queridos, como eu falei e repito, nós estamos tratando aqui do nosso futuro eterno. Você sabe, tanto quanto eu, de acordo com a palavra de Deus, existem só duas eternidades. E tanto eu como você vai receber uma dessas duas eternidades. É uma das duas. Uma é que Deus oferece para você. Por isso que trouxe você, nos trouxe aqui, nos manteve com vida, nos livrou, nos protegeu e, digo mais, e muitas das vezes Ele nos protegeu, os anjos que nos protegeram, nos livraram da morte que estava certa e segura para lá de um acidente, alguma coisa que às vezes nós nem sequer percebemos. Mas nós fomos miraculosamente protegidos e livrados pelos anjos de Deus. Amém. Porque Ele sabe mais do que ninguém, que se de repente alguém, qualquer ser humano, qualquer cristão, que morra nos seus pecados, se dá tempo de se colocar diante com Deus, ele está perdido. Então Ele nos ama tanto que Ele faz nos dando oportunidades. Eu não sei se esta mensagem aqui, eu não sei, não é para ninguém ficar com medo, mas é a realidade, temos que ser a real, nós temos que pregar pela razão e não pela emoção. Às vezes a emoção aponta para uma coisa, mas a razão aponta para outra. Eu não sei, você não sabe se você está tendo a última oportunidade da sua vida. Nós não sabemos. E é por isso que Deus trouxe você aqui. Não para ficarmos sorrindo, não, porque é tempo de chorar. É tempo de rasgarmos o nosso coração. É tempo de meditarmos. De fazemos uma reflexão como realmente está a minha vida, a sua vida. Eu estou realmente me preparando de verdade para ir para o céu muito em breve com Jesus Cristo. Você tem tirado tempo, meu irmão e minha irmã, eu estou falando aqui, isso aqui é individual. Você tem tirado tempo para meditar profundamente acerca deste assunto, que é o assunto mais importante da sua vida e da minha. Foi para isso que Deus me trouxe aqui, esse tipo de mensagem, que nós precisamos ouvir. É muito fácil chegar só a dizer Deus é amor, Deus é poderoso, ficar nisso e pronto. Sim, é tudo isso, mas é muito mais. Queridos, nós, como falei, estamos em tempos solenes. Mas isso não é para um cristão motivo de ficar com medo, não. A mensagem não é para ninguém ficar com medo, é para a nossa reflexão. A mensagem, pelo contrário, é para nos dar ânimo, para que possamos prosseguir, desistir jamais. Então, o tempo que nós estamos vivendo, tem um texto aqui, lá de Apocalipse, depois a gente vai já ler, que eu lia, mas eu não consegui entender assim com profundidade esse texto. E olha que eu estudo muito Apocalipse com Daniel, né, a profecia, de escatologia. E eu li no livro de profecia a explicação daquele texto. Aí eu entendi a solenidade que nós estamos vivendo. E eu vou ler aqui, como falei, eu vou ler alguns textos aqui. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Vocês sabem que a serva do Senhor, ela teve, né, a senhora Ellen White, que foi nada mais, nada menos que uma verdadeira profetisa de Deus. E cuidado com isso que eu estou falando, porque o inimigo sempre odiou os verdadeiros profetas de Deus, sempre lhe perseguiu, sempre procurou desacreditar. Então eu fico extremamente preocupado quando vejo um irmão que diz: olha, eu não acredito muito no espírito de profecia, não. Assim, cuidado, meu irmão e minha irmã. Então, observei que durante o seu ministério, ela teve mais de 2.000 sonhos e visões durante todo o seu ministério. E, logicamente, eu vou ler aqui um desses aqui, fala que foi no sábado, né?
reuniu um grupo, estava um grupo visitando uma pessoa, um irmão que estava enfermo, tinha pedido oração, né, para ser curado. Vou ler aqui. E nós unimos em súplicas ao médico que jamais perdeu um caso. E enquanto o poder curador do céu descia sobre o enfermo, sobre essa serva, ela foi curada, o Espírito Santo desceu sobre mim e foi arrebatado em visão. Ela teve uma visão nesse momento. Agora ouça, falei que eu vou ler alguns textos aqui. Vamos então, irmão, eu vou ler com muita calma para vocês verem só o que Deus revelou, está revelando para mim e para você, tá? Então assim nos diz aqui, ela na sua visão. Eu vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em via de cumprir. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Você já viu na visão tudo isso aqui. Ele olhou compassivamente os remanescentes, nós dos últimos dias, essa visão, né? Ele olhou com misericórdia do céu para nós e levantou então as suas mãos e com profunda compaixão ele clamou, quase que gritando lá no céu. E ele disse, mesmo assim, se dirigiu ao trono do Pai e disse, meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Olha só, estou arrepiado aqui. Continuando aqui. Então, houve essa intercessão especial que parou e ele se voltou ao seu pai, que estava no trono, e ele gritou e ele disse, meu sangue, Pai, mostrou as suas mãos e disse, meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. E olha só o que foi que aconteceu. Continuando. Vi então, quando ele fez isso, ela vendo a visão, vi então que Deus que estava sentado sobre o grande trono branco, de Deus que estava sentado sobre esse grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e irradiava em redor de Jesus Cristo. Então uma luz profunda e radiante saiu do trono de Deus o Pai e envolveu seu Filho Jesus Cristo. Continuando aqui. Seu Filho Jesus Cristo, né? Vi em seguida, olha o que ela viu. Vi em seguida um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando rapidamente aos 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra. Você já viu na Apocalipse, tem 4 anjos, né? Segurando os 4 ventos da terra, que são as potências do mundo. Então vi um anjo saindo dali, enviado por Jesus, urgentemente, com uma mensagem para aqueles 4 anjos que estavam, né, segurando os ventos da terra, para não se destruir. E olha só o que eles fizeram aqui, ó. Eles tinham na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande e poderosa voz. Esse anjo, depois dessa intercessão, esse anjo veio lá do céu urgentemente, com uma coisa na mão que eu não soube explicar o que era, e apontava lá, e ele dizia para os anjos, dizia mesmo assim, segure, 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 até o servo de Deus serem selados na sua fronte. Isso que eu falei está lá em Apocalipse. Vamos ler esse texto, capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Eu quero ler com vocês esse texto aqui. Capítulo 7. Se refere exatamente a esse texto aqui. Apocalipse 7, de 1 em diante. Amém? Amém. Assim diz o Senhor. Depois disso, olha o texto que eu li agora. Agora vamos ver o que ele fala aqui. A explicação desse texto aqui. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Vocês sabem que os anjos, os 4 cantos da terra, que a terra seja quadrada, os pontos cardeais. O que é que estavam fazendo? Estavam conservando seguros os 4 ventos da terra, que são ventos em profecia, significam o quê? Significa guerra, destruição. Então estavam segurando as potências do mundo que estava prestes a ser destruído. Continuando aqui,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E observe bem que esse anjo veio com essa missão para que eles continuassem segurando, porque ainda tinha algo a ser feito, que é o selamento dos servos de Deus, tá? O selo de Deus. E esse anjo falou que eles deveriam segurar, observe bem, para que, segurando a terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Quer dizer, vento significa guerra, que nenhuma guerra terrível, destruidora acontecesse antes disso. O que mais? Nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Então é bem claro aqui, está se referindo com que a uma guerra tão devastadora que acaba com tudo que tem vida, que acabará com tudo que tem vida na terra. E esta guerra, para acabar com tudo que tem vida sobre o ar, sobre a terra e sobre as águas, só pode ser uma guerra termonuclear. Entenderam? Está se referindo a uma guerra termonuclear. E todos nós sabemos que teve a primeira grande guerra mundial, a segunda grande guerra, e não conheciam, não sabiam, né? Mas agora, que espera-se, estão vendo da terceira. Existe armamento, como nós falamos, isso é comprovado, para destruir o planeta diversas vezes. Quando é um planeta, é tudo que tem vida. Porque havendo essa guerra, uma grande parte será dizimada imediatamente. Uma grande parte da humanidade, imediatamente, na hora. E o resto vai ser com câncer, vai matando tudo, não tem vida e fica assim por diante. Meus amados, então, continuando aqui o texto. Tá? Vi outro anjo subir do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro cantos, dizendo assim, aos quatro anjos, dizendo assim: olha, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os céus do nosso Deus. Amém? Amém. Queridos, vocês estão entendendo aqui, né? O tempo que nós estamos vivendo é exatamente esse tempo aqui, ó. O tempo que nós estamos vivendo é exatamente esse tempo. Queridos, a grande realidade é que houve uma intercessão de Deus, né, que nós lemos aqui, para que realmente possamos ter mais um pouco de oportunidade, para nos prepararmos de verdade para recebermos o selo de Deus. Vocês sabem muito bem, a Bíblia é claro, de que, quando vai ocorrer, vai começar muitíssimo em breve, uma obra de selamento sobre todos os seres humanos. Todos os seres humanos que irão estar vivos quando Jesus Cristo vier, muito em breve, estarão selados. Apocalipse mostra claramente, que estuda sabe disso aqui, selado, todos os seres humanos, quer sejam salvos ou os perdidos, porque quando Jesus Cristo vier, ele vai encontrar a humanidade dividida em dois grandes grupos, nada mais e nada menos que isso. É o grupo dos salvos que estarão com o selo de Deus, amém, querido? E o grupo dos perdidos que estarão com a marca da besta. Nada mais e nada menos que isso. Não existe um terceiro grupo. Não existe campo neutro acerca desse assunto. Irmão, Deus quer que você entenda, precisamos entender que, de acordo com o seu plano, não existe aquela palavra quase salvo nem quase perdido. Deus quer que nós entendamos nesse momento que nós precisamos colocar como prioridade máxima na nossa vida este assunto de nós prepararmos enquanto estamos tendo tempo, porque você vai ser ou totalmente salvo, se não for, vai ser totalmente perdido. E o inimigo sabe muito bem disso. Ele sabe disso aí. Ele sabe o tempo que estamos vivendo. Ele sabe o que aguarda. E a Bíblia, em diversas partes da Bíblia, nos mostra. Tem um texto em São Pedro 5, versículo 8, que eu gosto muito de citar, um dos textos, que Deus, através do seu apóstolo Pedro, ele faz uma advertência para nós, para os filhos de Deus, para nós que queremos a nossa salvação. E a advertência que ele diz o quê?
vigiai. É isso que Deus está falando para mim e para você. Vigia, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como farei. Se você, como é que está a sua vigilância acerca desse assunto tão solene? Eu não sei, mas Deus, Ele sabe muito bem. Ele sabe quem está vigiando, quem não está vigiando, quem está desperto, quem está cochilando, quem está até dormindo espiritualmente. A Bíblia fala que existirá isso, essas classes de pessoas. E meus amados, portanto, Pedro fala, vigiai, e ele explica por que nós devemos estar em constante vigilância. Ele fala, porque o vosso adversário, e dá o nome, esse adversário tem o nome, que é o diabo, é isso que fala, é o diabo, Satanás, ele anda ao seu redor, ao nosso redor, bramando como leão, está irado, buscando uma oportunidade para nos tragar, para nos destruir. Queridos, eu sei que você está entendendo essa mensagem. E essa mensagem, como eu falei, é para você, para mim, para todos nós. Amém. Então, queridos, nós estamos exatamente nesse tempo. E eu gostaria, caminhando aqui para o final da mensagem, realmente, você pode sair daqui com certeza absoluta. Já é quase meia-noite. Não no meu nem no seu relógio, no relógio de Deus. E o relógio de Deus não tem atraso. Aí eu falando isso aqui, você vai entender, tá? O que nos fala a palavra de Deus? Aquele que há de vir, virá e o quê? Não tardará. Não se esqueça disso aqui. O relógio de Deus não atrasa um milésimo sequer. Tudo irá acontecer. Tudo está acontecendo de acordo com as profecias, de acordo com o que foi profetizado. É uma coisa impressionante. Quanto mais você se debruça sobre a palavra de Deus, quanto mais você tira tempo, uma oração para estudar as profecias, mais você vai ficando. Meus amados, eu confesso que eu tenho 39 anos, vai ser 40 anos, como um servo de Deus procurando. Esses 40 anos eu nunca deixei de estudar a palavra de Deus, o Espírito de profecia, continuamente. Nunca deixei. Eu confesso que cada dia que eu estudo, mais maravilhado eu fico. Eu fico impressionado, porque a palavra de Deus, quando você valoriza, você vê de um ângulo, depois Deus te mostra um outro ângulo, né? E você vai ter uma compreensão, você vai ter uma visão de mundo, que eu confesso que eu mesmo fico impressionado. Às vezes eu tenho até treino com a luz que Deus tem me dado, eu peço, meu Deus, me capacite, meu Deus, eu confesso, Deus está presente aqui, eu estou pedindo, estou preocupado, que Deus tem me dado muita luz, eu sei disso, e para vocês também, mas essa luz, eu preciso viver de acordo com essa luz, nós precisamos viver, e caminhando para o final aqui, eu quero ler aqui para você, de uma maneira específica. Agora, se você prestou atenção até agora, então você presta atenção agora, mais ainda, porque agora Deus revelou também, e o que será, tá, de nós, servos de Deus, dos adventistas, da igreja, da sua igreja, o que será dela? Deus mostrou alguma coisa com mais detalhe? Sim, mostrou, e o diabo não quer que os adventistas saibam, Deus não quer, o diabo não quer que os inimigos saibam, mas Deus quer, porque Ele revelou. Então eu vou ler aqui algumas coisas no outro livro do Espírito de Profecia, tá? Tem que ser assim, deixa Deus falar. É Deus é quem fala conosco. É Deus é quem fala conosco. Olhem só, uma coisa impressionante. Deixa eu procurar aqui. Muito bem. Agora vamos então. Como falei, eu vou ler, não sou eu que estou dizendo, meu irmão e minha irmã, é Deus, tá? Mas é com amor, para ficarmos alegres, tá bom? Vamos lá, então. Um texto aqui, ó, Espírito de Profecia. Começou a forte sacudidura e continuará. A sacudidura já começou e ela vai se intensificando. Quem conhece de agricultura realmente,
Estava até falando no pôr do sol lá em casa, minha esposa, minha filha, explicando isso aqui. Quem conhece, né, hoje em dia tudo é na tecnologia, dentro do campo, os tempos antigos sabe. Naqueles tempos, você sabe que era assim. É ainda assim, como eu falei, né? Então, a pessoa colhia ali os seus grãos aqui no tempo da colheita, e aí tinha aquelas grandes peneiras, né? E eles começavam a peneirar, né? Jogar para cima, jogava para cima, e para que jogava para cima? E a palha ia o quê? Ia separando automaticamente. E eles são profissionais nisso aqui, não caía, né? Mas chegava um momento ali que tinha o joreamento. Já viram falar? É uma coisa mais, o que é isso? Aí chegava um momento em que eles pegavam ali, depois de peneirar, ia se intensificando, mas tinha um momento ali em que eles jogavam bem alto daqueles grãos. E o vento que vinha, no vento, impressionante que o vento ia tirando tudo. Resumindo, no final do joreamento, no final daquilo, ficava somente o grão realmente. É uma coisa impressionante, porque não tinha máquina dessa tecnologia, eles faziam isso aqui. Esse peneiramento aqui já começou, mas está se intensificando e vai chegar o momento em que vai ter o joreamento, em que vai ser jogado bem alto, e o vento, o que é o vento? É as perseguições, é as provações, é as coisas do mundo, vai tirar tudo que for palha, que estiver dentro do grão, vai voar, vai ficar fora. É isso que vai acontecer. Vai ficar somente o grão, ou seja, somente o cristão que realmente está consagrado, que Deus sabe. Então observe, meus amigos, o inimigo sabe disso aí. Então ele procura desviar a atenção, chamando a atenção das pessoas, desviando para que ele se preocupe com uma coisa, com outra, com o seu estudo, com a sua faculdade, com o seu dinheiro, com o seu emprego. Então existe uma preocupação, muitas das vezes existem muitos cristãos que estão tirando tempo, que vivem exageradamente preocupados com problemas que lhes cercam e não estão tirando tempo para este assunto que nós estamos aqui falando, para se preparar de verdade. No momento em que a pessoa se envolve com outros problemas que existem ao nosso redor, que existem problemas, sim, é verdade, mas nós não podemos priorizar os nossos problemas, meus amados. Jesus Cristo fala, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Queridos, então, observe aqui o que ela fala aqui. Ouçam só aqui, meus amados, tá? Começou a forte sacudidura e continuará, e serão deixados, agora observe, e serão deixados de lado todos que não estiverem dispostos a assumir posição ousada e resistente em favor da verdade e assim sacrificar por Deus e por sua causa. Vocês entenderam aqui o que Deus mostrou aqui, o que vai acontecer? Tá? Continuar aqui, outro texto aqui. Também vi o procedimento daqueles que se dizem serem seguidores, seus seguidores. Eles tinham bens, olha, Deus mostrou também que não é todo, não é generalizando, mas mostrou que muitos também, para que pessoas que tinham seus bens neste mundo, mas consideravam ser demais ajudar a causa da salvação, porque não tinham tempo, não tiravam tempo para botar em primeiro lugar essa nossa obra sagrada. O anjo então lhe perguntou para essas pessoas, aliás, o anjo então perguntou, pode este ser salvo? Essas pessoas podem entrar no céu? Então o outro anjo, ela veio de visão, o outro anjo respondeu. Vocês entenderam aqui, né? Então ele viu, resumindo aqui, ele viu pessoas, cristãos, estavam na igreja, eram cristãos nominais, tinham bens, tinham seus bens, seu carro, enfim, né? Mas estavam envolvidos, dando maior valor, maior prioridade para seus problemas, seus assuntos seculares. E as coisas de Deus estavam sendo esquecidas por essas pessoas, botadas em segundo ou terceiro plano, em outras palavras. Aí, ela vendo na visão, ela viu, então o anjo mostrou essa classe de cristãos, e ele perguntou para o outro anjo, essas pessoas, eles poderão entrar no céu? Aí o outro anjo, olha a resposta que o outro anjo deu, está aqui, falou assim, olha, não, nunca, 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 está aqui,
aqueles que não estão priorizando as coisas de Deus em primeiro lugar, tá? Porque Deus deu uma missão para a sua igreja. Jesus Cristo, antes de voltar ao céu, depois que ele morreu, antes de subir ao céu, ele deu uma missão para mim e para você, que é a sagrada missão: ide por todo mundo e pregar o evangelho. É salvar, meu irmão. Se você quer se preparar de verdade para ir para o céu, você tem que se interessar em ajudar o seu próximo a se preparar. Aí sim que você está se preparando para ir para o céu. Então falou: não, não, nunca, jamais. Os que não se interessam pela obra de Deus na terra, jamais poderão cantar no céu o cântico do amor redentor. Vocês acham que o inimigo quer que um pregador pregue essas mensagens no público? Vocês acham que ele quer? Essas mensagens precisam ser pregadas, irmão Daniel. Precisa ser pregado na igreja de Deus. Nós precisamos estar despertos para essas coisas. E ainda aqui, continuando aqui, olha só, meus amados, que coisa solene. Eu botei aqui no meu livro aqui: meu Pai do céu, quando eu li isso aqui, olha só, a Era viu, foi mostrada uma outra classe aqui, olha. A seguir, foi-me mostrada uma multidão que gritava. Quando fechou a porta da graça, que a porta da graça vai se fechar, vai ser o decreto dominical, aí começa a obra de pela ordem cronológica, vai ser o decreto dominical, muito em breve, tá, as portas aí, está na esquina, tá? Aí começa a obra de selamento, o selo de Deus com a marca da besta. Só vai começar oficialmente com o decreto dominical, mas vai chegar um momento que vai ser tudo muito rápido, as coisas irão se intensificar e vai fechar a porta da graça. Quando cada um fez a sua decisão, recebendo o selo de Deus ou a marca da besta, Jesus Cristo vai sair do santuário, mas ele está vendo: quem é santo continue santo, né? Quem é imundo continue imundo. Está decidido. Aí, observe, quando isso acontecer, olha o que foi que o anjo mostrou para ela, acerca de muitos adventistas do sétimo dia. Eu vou ler aqui para vocês. Está aqui, ó. A seguir lhe foi mostrada uma multidão que gritava em desespero e agonia. Ela viu entre os perdidos, estava com a marca da besta já, né? Ela viu uma multidão, são muitos, que estavam num desespero mais do que os outros ímpios, um desespero terrível. E olha só, que multidão é essa aqui? Em suas roupas estava escrito, e essa multidão especial, eles tinham tipo uma farda especial, uma roupa especial, que estava escrito mesmo assim, olha: pesado, fostes pesado na balança e achado em falta. Você está entendendo aqui? Um grupo foi especial entre os perdidos, estava escrito na sua roupa, e desse grupo era o que estava fazendo mais desespero, estava escrito lá: pesado, foste na balança e foste achado em falta. Agora observe bem. Perguntei quem era aquela multidão. Ela quis saber do Senhor: quem são esse povo especial aqui que está com esse desespero, com essas escritas assim? Quem são? Olha aqui a resposta. Então o anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e abandonaram. Vou repetir a resposta do anjo: esses são aqueles que já foram, quer dizer, adventistas do sétimo dia, ou outro, qualquer daqui. Aqueles que já guardaram o sábado, mas abandonaram. Eu os ouvi chamar com grande voz, acreditando na tua vinda, e ensinamos com entusiasmo. Enquanto eles falavam, olhavam para suas roupas e viam a escrita, e então choravam em grande voz, desesperados. Vi que eles haviam bebido da água profunda e lameada, e o resto com seus pés, pisando o sábado. Por isso foram pesados na balança. Pedi ao meu anjo assim, assistente, que explicasse do que via. Disse-me que nada mais poderia dar, e depois ele criar mais detalhes. E finalizando aqui, meus amados, eu não posso encerrar essa mensagem sem antes ler um texto aqui. Quero ler um texto aqui com você, para que nós possamos encerrar essa mensagem aqui de uma maneira realmente como Deus deseja, como Ele quer. Porque até aqui nós estamos entendendo. E esse texto que eu vou ler da Bíblia aqui é um apelo de Deus. Porque nós sabemos, eu e você sabemos,
que a grande realidade é essa. A igreja de Deus é essa, irmão. Amém, querido? Amém. Porque Deus mostra claramente. Mas vocês lembram da história de Israel? O povo de Deus era aquele. A nação de Israel era aquela. A nação era aquela, formada por aquelas 12 tribos. Mas isso não queria dizer que todos os israelitas, estavam certos que se salvaram. Pelo contrário, a mesma coisa. Você está no lugar certinho. Se você é um adventista do sétimo dia, você está no lugar certinho, porque a igreja verdadeira é essa, de acordo com a Bíblia. Aqui está a paciência dos santos, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé de Jesus Cristo. Amém, querido? É essa. Mas isso não quer dizer que ser um cristão nominal assegura a salvação para todos. Querido, Jesus Cristo ele é muito claro. Ele diz que os que vão se salvar, os bem-aventurados, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, como nós estamos ouvindo aqui, mas tem que dar um outro passo, tem que pratica, obedece. Meu sincero apelo aqui é que você, em cada coração, possa meditar profundamente, e encerrando a palavra de Deus, a nossa mensagem, lá no livro de Éfesos, capítulo 5, vou ler aqui um apelo final para cada coração. Se você sentir esse apelo para você, se você achar que esta mensagem serviu para você, quando terminar de ler, nós vamos ficar em pé e fazer uma oração de consagração ao nosso Deus. Aqui está, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não preciso falar mais nada. Meus amados, o meu apelo. Agora, é fundamental que para que você tenha esse discernimento, tenha entendimento, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa ter muito cuidado com o que você está se alimentando, o que você está bebendo, comendo e bebendo. É fundamental. Por quê? Porque, com toda certeza, nos fala pela Inspirada, e é comprovado cientificamente, de que quando o corpo está enfermo, a mente também fica o quê? Enferma. Ou seja, fica embotada. Impede o discernimento das coisas celestiais, impede o discernimento para entender as coisas de Deus e entender os dias que nós estamos vivendo, que são soleníssimos. Portanto, o nosso combustível, o meu e o seu combustível, para que o seu corpo seja sadio, é exatamente o que você come e o que você bebe. Não se esqueça disso, meu irmão. Procure revisar, procure analisar como você está se alimentando. E isso é fundamental para que você tenha uma mente que não seja embotada, uma mente que tenha discernimento celestial, porque Deus quer te usar muito mais do que você imagina. Amém. Muito mais do que você está pensando. Isso tudo é porque Deus ama a mim e a você. Amém. Meu desejo, a minha oração, é que cada coração presente possa ter entendido, guardado no seu coração, e a partir desse momento, de agora, possa conversar com Deus, e faça isso com Deus, e reconheça e suplique de Deus, para que Ele possa te transformar, te capacitar, te dar forças, para que você possa priorizar, colocar em primeiro lugar, a partir de agora, em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e a sua justiça. E quando Jesus Cristo vier, com toda certeza, se você ouvir esse apelo e aceitar, e fazer a sua parte, procurar se santificar, se consagrar, ter zelo do seu corpo, da sua mente, com toda certeza, muito em breve, você vai estar naquele grupo que vai olhar para os céus e vai bradar, e alto e bom som, e vai dizer: eis que este é o nosso Deus a quem aguardar, e Ele nos salvará. Esse é o nosso Deus e Ele nos
nos alegraremos. Amém. Que vai ser o grupo daqueles que receberam o selo de Deus, dos que irão para o céu. Amém. Amém? É o meu desejo e minha oração. Vamos ficar em pé e vamos orar.